Não raro, sustentamos nossas opiniões baseadas em pesquisas. Com elas, também traçamos cenários, avaliamos estratégias e tomamos decisões importantes. No que consistem esses estudos? Como se dá o processo de elaboração e de finalização desses levantamentos? E quem vai nos contar tudo sobre essa ciência que é criar e aplicar pesquisas são duas profissionais especialistas no tema. E aqui a gente também não quer saber apenas da pré-pesquisa, né, como é elaborar. A gente também quer saber do pós e o que todos esses levantamentos podem nos trazer de benefícios e oportunidades. Eu tenho aqui comigo a Laura Lemos, da Cúrcuma, e a Elis Hadman, do IPO, Instituto de Pesquisa de Opinião. Sejam muito bem-vindas. E obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. E já que no Fala Mercado o protagonismo é do mercado, quem vai falar são elas, e eu já quero começar sabendo aquela pergunta básica: qual a importância das pesquisas? Quem começa? Posso começar? Vai, Elis. Eu aproveitei que nós tínhamos o Fala Mercado e tem um artigo novo na coletiva saindo sobre pesquisa de mercado. Ótimo! Para quem não sabe, Elis Hadman é colunista do coletiva.net, então é terça, né? Isto. Toda terça-feira, olha, a pessoa que não lembra mais as datas, né? Toda terça-feira tem artigo, tem coluna, tem texto da Elis, sempre com análises de público, de sociedade, de comportamentos. E a Laura também já trabalhou conosco, né? A Laura foi quem encabeçou a nossa pesquisa interna, inclusive, que dá aí pra gente todo o nosso suporte para decisões estratégicas. Show. Estamos em casa. É, coisa boa. Então, já fiz esse artigo meio que antecipando esse Fala Mercado de hoje. A pesquisa tem que ser vista como uma ferramenta. A gente tem, na gestão, vários tipos de ferramenta. A gente tem o planejamento estratégico, a gente tem plano de comunicação, a gente tem plano de negócios e também existe a pesquisa. A pesquisa, ela é uma ferramenta e pode ser usada com vários segmentos de uma instituição, de uma corporação, de um negócio, vários públicos. A gente pode sempre pensar em ouvir os clientes diretos, mas a gente também pode pensar em ouvir os potenciais clientes, a gente pode ouvir colaboradores, ouvir todos os públicos que fazem parte do negócio. E é uma ferramenta, quando a gente pensa nisso, para tomada de decisão. Não tem como tu tomar decisão sem tu conhecer o mercado, o público-alvo que tu estás lidando, né? E para tanto, e eu vou trabalhar um pouquinho essa jornada no artigo, a gente tem que começar com as hipóteses. O que a gente acredita sobre quem a gente vai estudar? Se a gente está falando dos clientes, se a gente está falando, no caso, do público da coletiva, o que eles esperam da coletiva, o que precisa ser redesenhado na coletiva, o que eles não perdem na coletiva, né, que estão sempre acompanhando. Então, são todas essas hipóteses que a gente precisa responder. Tu, como gestora, deves ter algumas que tu tem como certa e outras que tu tem dúvida. Então, a gente vai lá para confirmar ou refutar. Diga-se de E quando tu passagem. responder algumas delas, Márcia, tu vai descobrir que tem tantas outras. Porque a ferramenta, ela é contínua, conforme é uma escada. Conforme tu sobe alguns degraus, tu vai ter uma visão mais ampla. E aí tu vai ver que tem mais outros degraus para aprender. E assim vai. E sem contar disso, que é dessa escada natural que todo negócio tem, também tem os novos fatos sociais, digamos assim, da sociologia, que são as transformações que acontecem no mercado, as transformações no mundo, no mundo digital, no mundo da concorrência, os novos entrantes, as novas tendências, as novas formas de consumo. Então a pesquisa tem que ser vista como uma ferramenta para compreender não só o hoje, mas o que vem para amanhã. Não, complementando, né, a tua fala, eu entendo também que muito se fala de pesquisa. Eu acredito que hoje ela está muito mais disponível para diferentes perfis de empresa e de clientes, que antigamente era uma coisa vista como muito cara, um trabalho para poucos grandes clientes, né? E que eu acho que a gente também tem que entender
algumas necessidades, assim, né? Eu vejo que hoje no mercado a gente tem aquelas grandes empresas que muito já conhecem o quê, né? O que fazer, para quem fazer, porque já tem um domínio maior de informação, até pesquisas internas e público interno, mas pouco se dá valor para o porquê, né? Então, eu acho que a pesquisa também ela serve muito para nos responder o porquê de certos comportamentos, o porquê de determinadas decisões, o porquê que as pessoas escolhem ir para um lado ou para o outro, escolhem um produto ou outro, ou uma marca ou outro. Não apenas qual marca, mas o porquê dessa escolha, né? Porque muitas vezes o que a gente vai trocando, né? É um comportamento que pode mudar conforme contextos e situações, mas o porquê vai nos trazendo camadas de construção de informação que tanto para quem é da equipe quanto para o próprio cliente vai agregando muito para o trabalho no dia a dia, né? Então eu vejo a pesquisa como uma peça do quebra-cabeças, assim como eles falou, né? Tem muitas outras atividades que são relevantes, principalmente quando a gente está falando de marcas, de branding, de estratégia, de posicionamento. A pesquisa é uma peça do quebra-cabeças e ela compõe e auxilia com informações para que essas outras etapas do trabalho possam ser feitas com um pouco mais de subsídio, né, com um pouco mais de certeza ou com menos receio em relação à tomada de decisão, né? Quando a gente fala de pesquisas, a gente também fala dessa elaboração da pesquisa e também, claro, do que a pesquisa vai nos dizer. Mas vocês estavam falando, né, dessas camadas, do qual é a minha dúvida, quais são as minhas dores, qual é a minha intenção com essa pesquisa. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente, assim, quais são as etapas que envolvem a pré-pesquisa, né? Esse entendimento do que se quer com essa pesquisa. Então, essa parte inicial é muito importante para que a gente consiga ter todo um processo bem direcionado, né? Se a gente daqui a pouco tem um objetivo que não está bem definido ou bem alinhado, a chance da pesquisa ocorrer de uma forma que não é correta ou trazer um resultado não esperado é muito grande. Então, esse alinhamento inicial, ele precisa e faz parte de quem trabalha com pesquisa, auxiliar o cliente na definição correta dos objetivos do estudo, né? E de todos os clientes que fazem parte do cliente, porque dentro de um cliente a gente tem muitos departamentos. Tem, às vezes, quem está solicitando a pesquisa pode ser o setor de marketing, mas aí tem um pessoal do comercial, aí se tem agência envolvida no meio, daqui a pouco envolve algum outro departamento. Então, todos que fazem parte daqui a pouco do cliente podem auxiliar a refinar esses objetivos, né? A gente conseguir identificar realmente o que se busca e até onde a gente pode ir, porque realmente tem algumas pesquisas que a gente consegue acoplar outras questões para auxiliar em diferentes departamentos e tem outras que não cabe, né? Então, a gente precisa entender se essa pesquisa pode ser uma pesquisa que engloba diferentes pontos ou se a gente vai precisar realmente fazer pesquisas separadas em momentos distintos, entender o que é relevante para aquele momento. Então, esse pré, ele é muito importante. Às vezes, eu acho que tem uma necessidade de aceleração do cliente, de vamos começar logo, mas aí começar logo a gente vai subir a escada errada muito rápido, né? Então, acho que é muito importante esse tempo de realmente assentar. Nem todos têm essa demanda pronta, né? Nem todos têm, né? Muitas vezes tem só uma vontade e eu acho que faz parte da gente poder construir junto e auxiliar na definição desses problemas que a gente quer pesquisar, né? Vamos começar por aí também, né? O que a Laura está falando é do briefing de pesquisa. A construção do briefing de pesquisa, que vai embasar o projeto de pesquisa, ele é vital. E atualmente, para quem está nos ouvindo aí, que é do marketing, né, da publicidade, da comunicação, que são os setores mais importantes para subsidiar o briefing, atualmente os profissionais têm mais dificuldade de buscar esse briefing dentro da instituição, da corporação ou do seu negócio. Porque parte do pressuposto que todo mundo sabe fazer briefing de pesquisa. E o profissional de comunicação, de marketing, chega com um briefing, muitas vezes já desenhado por um diretor. O diretor diz, não, faz uma pesquisa assim, assado. E ele chega e aí tu pergunta por que esse desenho e ele diz, eu não sei por que esse desenho. Quais são as hipóteses? Não sei. Quais são os diversos olhares do comercial, do setor de produção, do setor tecnológico? Como é que cada um está vendo a mesma discussão? Eles não fizeram esse tema de casa. Então, aí a gente chega nessa saga, realmente, de fazer a maturação deste briefing. Com o briefing maturado, que é o que eles precisam responder sobre si mesmos, os porquês, as respostas aos porquês que eles precisam, é que a gente, então, vai para a jornada da construção do projeto, desse desenho do escopo, que vai dizer a técnica, né?
mas principalmente o público-alvo, porque às vezes a maior dúvida deles é quem ouvir. Né? Então não é só, para eu definir a técnica, eu tenho que saber primeiro quem ouvir, quem eu preciso escutar. Quando eu vou ter diferentes públicos, eu vou ter diferentes pesquisas, às vezes não é uma pesquisa, mas eles precisam de um conjunto de pesquisas, porque eu tenho formadores de opinião, eu tenho clientes, eu tenho todos os stakeholders que compõem lá a corporação. Então, dependendo de quem eu preciso ouvir, eu tenho a técnica. Para que vai ser, essa pesquisa vai subsidiar? Então, às vezes ela precisa ser mais qualitativa, porque eu preciso ter inputs de criação, eu preciso ter uma pesquisa mais criativa. Às vezes não, eu preciso de uma aferição mais quantitativa. Então, esta construção do briefing, esse pré, digamos assim, que é esta pré-organização das ideias e como elas vão desenhar o projeto, é mais ou menos para quem aí está nos acompanhando, sabe aquela época que a gente fazia TCC na faculdade, tinha que fazer aquele projeto, e tu chegava para o orientador ia lá e destruía boa parte do teu projeto. Então, isso acontece, para quem vive pesquisa de mercado, é sempre assim. A gente está sempre chegando construindo o primeiro esboço do projeto, depois avança e descobre que tem que refazer boa parte dele. Até porque a gente está lidando aqui, né, com o mercado. Sim. Então, a gente tem possibilidades financeiras de recursos que não são, né, não são infinitos e de tempo que a gente precisa se adequar conforme cada projeto, né? E às vezes a gente vai descobrindo também que isso não é exatamente como foi planejado. Eu quero contar um case aqui que ilustra bem isso. Ótimo. Nós fomos fazer uma pesquisa para uma grande indústria de ração. E o pessoal da indústria disse assim para nós: não, a gente só quer avaliar a campanha que a gente vai entregar petzinhos de brinquedo junto para quem comprar 5 quilos de ração lá. Então o cara compra 5 quilos de ração, então a gente só quer avaliar interesse pelos brindes, é só isso. Eu disse, mas não dá para ser só isso. Nós temos que ir nos pontos de venda, ver o quantos pontos de venda se interessam pelo brinde, é quanto isso vai agregar para eles. Eu digo, tá, e como é que é a logística de vocês? Vocês entregam os pedidos no prazo? Como é que é o faturamento financeiro? Como é que funciona a parte da cobrança? E aí, quando eu fui fazer perguntas, eles diziam, colocamos a pesquisa avaliando a estratégia de marketing da campanha publicitária dos brindes, mas avaliamos os outros setores. E foi reprovada a campanha por conta do setor de logística. Os pontos de venda diziam, eles não entregam no prazo. Se colocarem propaganda na televisão com este produto, nós não vamos dar conta. Eles não têm logística para isso. Então, muitas vezes, eles olham a pesquisa como um ponto específico. Sim, é muito comum. Não dá, tem que fazer um raio-x. É muito comum. É muito comum a gente ter... E eu acho que isso que é uma coisa importante, assim, das empresas conseguirem entender também, que a gente faz parte do todo com eles, né? A gente não está ali só como uma executora de um briefing. Né? Acho que isso não é a melhor forma de utilizar o conhecimento que a gente tem, porque justamente onde a gente consegue agregar mais é justamente entendendo aonde que a gente realmente pode e deve olhar para além do que o cliente está vendo. Para isso que a gente faz a pesquisa, para olhar para além do que o cliente consegue enxergar, né? E isso desde a formatação do próprio objetivo, do que se quer, né? E do que é viável, do que é capaz de ser feito. Então, esse trabalho inicial, ele é muito importante para a definição de metodologia, para a gente acertar no público e na qualidade dessa informação. Porque eu acho que hoje em dia, um dos grandes pontos que a gente está enfrentando é a qualidade dos dados, sejam eles quais forem, né? Sejam dados coletados, qual é o público, se esse público é realmente o que a gente está precisando conversar, se ele é o público do nicho que a gente está precisando conversar, se é o público online, digital, se é Big Data. Qual é a qualidade desses dados? Qual é a confiabilidade desses dados, né? Então, essa definição, ela só vem depois que a gente tem esse primeiro degrau aí, alinhado e bem acimentado para a gente poder subir, né? Senão chega lá em cima e desmorona o projeto. E aí, vamos passar então para a parte da aplicação. Né? Porque vocês estão falando, tem muitas metodologias, tem muitas abordagens. Como é que é essa fase de aplicar a pesquisa, né? Nem sempre depende de vocês, né? Porque os canais, enfim, são do cliente, normalmente. Mas tem essa parte de botar a pesquisa para rua, né? E aí, como que se dá e como que se escolhe essa abordagem, né? Qual a melhor metodologia, qual a melhor aplicabilidade dessa pesquisa? Hoje em dia está bem híbrido, digamos assim.
e se faz opções híbridas em muitos casos. Então você vai fazer ainda escutas presenciais, principalmente quando o instrumento é grande. Então se a gente tem que fazer um bate-papo de 20 minutos, meia hora, não dá para rolar digital. Digital é uma coisa de 15 perguntinhas, 20 perguntinhas, no mais. Eu preciso fazer ou presencial, ou por telefone, videoconferência. Eu preciso ter essa interação para quando eu quero aprofundar. Principalmente quando eu tenho muitos porquês para responder, né? Porque agora, se eu tenho, digamos, poucas questões, se eu tenho uma coisa mais enxuta, eu posso fazer digital. Mas a nossa opção tem sido principalmente por coisas híbridas. A gente faz ali algumas coisas mais digitais, num quantitativo maior, faz umas coisas mais aprofundadas, de forma mais presencial ou via telefone ou videoconferência. Hoje em dia, desde a pandemia, a videoconferência ficou muito boa para fazer pesquisa, ela ficou um canal bacana, assim, principalmente para públicos mais especializados, eles gostam dessa interação. O público jovem também lida bem com isso. Então sempre vai depender um pouquinho do projeto e do tamanho, o número de questões. E eu acredito também que tem a questão do público específico, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando daqui a pouco de uma marca que quer ouvir clientes e tem um banco de dados, a gente tem inúmeras formas de acessar esses clientes. Pode ser online, pode ser digital, pode ser por telefone. A gente está com aquele banco pronto ali. Quando a gente não tem, e a gente tem que ir atrás do público, né? Então, aí a gente vai ter que ir adaptando as metodologias conforme o perfil, né? E entender o que é viável também, porque essa definição do público vai definir qual método é mais adequado para cada um. Então, se daqui a pouco a gente precisa fazer um trabalho com pessoas de altíssimo padrão para um produto com ticket muito alto, por exemplo, um apartamento de 5 milhões de reais, eu não vou fazer um questionário online. Eu não vou fazer uma pesquisa quantitativa, porque esse público não tem volume. É obviamente que algo presencial dá mais... Então, tu vai ter que ir adaptando, né? Também dentro do que é viável e necessário para aquele público, né? Hoje, a gente trabalhar com entrevistas online funciona muito bem, mas ainda tem públicos e classes sociais que não funcionam, né? Às vezes, dependendo do público, tu não consegue. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa com caminhoneiros. Não vai funcionar, porque esse público está na estrada, o sinal da internet é ruim. Então, também tu tem que ir entendendo o que é viável. Não necessariamente o ideal vai ser possível, né? Vamos fazer todos o mesmo método, mas vamos ter que adaptar, dependendo do perfil daquele público, o que ele tem de recursos para poder acessar, né? E até se a gente tem recursos financeiros para poder fazer o presencial, que muitas vezes ainda, apesar de tudo, agrega muito para a gente como pesquisadora, né? Em relação a tu poder estar observando o ambiente, tu tá num contexto da pessoa, isso agrega muita informação, muita camada, mas a gente sabe que nem sempre é viável. Então a gente vai adaptando. Eu acho que o conhecimento que a gente tem do mercado e dos anos vai nos trazendo essa flexibilidade de entender até onde dá para ir com cada metodologia para que ainda seja eficaz no resultado, né? Bom, antes da gente ir para a parte do pós-pesquisa, eu vou lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, Vero é mais negócio, peça a sua proposta. E nesse episódio, a gente também tem o oferecimento do Grupo RBS. Conheça as nossas soluções e impulsione a sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Bom, meninas, e a parte do pós? Porque depois que a pesquisa está lá aplicada, bom, aí pra você, eu fico imaginando, eu uma pessoa de humanas, fico imaginando aquelas planilhas maravilhosas, aquelas informações. Eu lembro que quando a gente se falava, quando começou a se falar em dados, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz sobre Big Data ainda, né? Isso era 2012, talvez. Mas eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, a gente precisa cuidar desses dados, desse banco de dados, para que ele não se torne apenas um bando de dados, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês assim, ok, briefing feito, o pré todo estabelecido, metodologia estabelecida, aplicou a pesquisa, e agora? Lembra que eu comecei falando das hipóteses? Eu tenho uma lista de hipóteses, hipótese 1, hipótese 2, então eu acredito tal coisa, eu espero que eles pensem tal coisa, eu quero entender por que eles fazem isso. Então, a gente sistematiza as hipóteses, é a primeira, digamos assim, o primeiro desenho.
E aí passa, então, a procurar, não olhar só para os dados do que ele diz, tantos concordam com isso, eles querem aquilo, ou por que disso. Não, isso sim, a gente vai fazer esse olhar também, que é um voo mais raso. Mas o sobrevoo, digamos, o voo de drone sobre os dados, é para achar as respostas às teses, às hipóteses, às grandes inquietações. Então, tu acreditas que se lançar um determinado produto na coletiva vai agradar a mais de 50% do público e vai agradar por tais ideias. Então, nós vamos lá confirmar a tua hipótese. O que a pesquisa disse? Esse produto agrada e os motivos que agrada está associado ao que a Márcia acredita ou não está associado. Tá bem, mas agrada que tipo de persona? Dentro da coletiva, tu tem muitos públicos, mas qual é o público que compra a tua tese? Então, não é só ir lá e confirmar a hipótese, mas fazer o desenho do emaranhado. Qual é o emaranhado de informações que ali estão? Este bando de dados, digamos assim, se ele for convertido em informação estratégica, o que ele vai nos dizer? Então, é muito mais conseguir responder às hipóteses e trazer informações e insumos estratégicos para a tomada de decisão. Voltamos ao início, né? Eu vejo assim, esse pós, ele depende, o tamanho do pós. Do monstro que se criou. Vai depender do método, do que a gente está fazendo, né? Porque pode ser diversos materiais de grupos focais, pode ser material fotográfico, pode ser um material de observação, pode ser um banco de dados, pode ser as duas coisas, pode ser muita entrevista em profundidade. Então, depende do material. E eu acredito realmente que tem N formas de se fazer essa análise. Eu acho que, inclusive, o que difere diferentes empresas uma das outras não é só o processo de execução, mas muito também o como se trabalha as informações, né? E como tu utiliza as informações. Eu estava dando uma lida no Green Book, que é uma empresa que trabalha com pesquisa de mercado e faz um reporte da indústria no mundo inteiro, que a qualidade dos insights e dos dados é o que mais está chamando a atenção das empresas em relação à preocupação com pesquisas em geral, né? Porque hoje, justamente por se ter muitos dados, inclusive tu falou de banco de dados, né? A gente tem um banco de dados quando a gente faz pesquisa, mas muitas empresas têm seu banco de dados, né? De cartão, de empresa ou de clientes. E não necessariamente por tu ter um banco de dados, tu consegue fazer alguma coisa com aquela informação. Tu utiliza aquela informação de alguma maneira ou correta, né? Ou da melhor forma. Então, a maneira com que se olha os dados, com que se analisa os dados, é extremamente importante, né, para a gente realmente ter qualidade na informação. Que ela vem lá da formatação do briefing, que vem da coleta desses dados, mas também vem desse olhar, né? Tem N exemplos aí de pesquisas no mundo em relação a como se olha, principalmente os dados quantitativos, que às vezes a gente pensa, é mais fácil, né? Tá ali tabulado, tu olha as porcentagens e não tem erro, é a porcentagem. Mas é muito fácil tu induzir a um erro de análise daquele dado, né? É muito fácil tu olhar um dado errado, tu comunicar um dado errado, mesmo tendo um número para tu ler, né? Então, eu acho que o desafio é sempre a gente conseguir fazer essa visualização desses dados e, mais ainda, conseguir comunicar isso de uma maneira que seja entendida, compreensível, porque a grande maioria das pessoas olha um gráfico e congela, né? Já fica nervosa, né? Só a primeira. Tá a primeira, fica nervosa. Admito. Esses dias uma grande corporação financeira me chamou para um projeto de pesquisa. Queriam contratar uma pesquisa. Eu digo, o que vocês precisam? Nós precisamos entender por que mesmo com compliance, com toda uma definição de paridade entre gêneros, os salários de homens e mulheres, quando a gente analisa o nosso banco de dados, nós temos os homens ganhando mais do que as mulheres e os brancos ganhando mais que os negros. Eu digo, mas há quanto tempo vocês têm essa paridade? Uma década, mais ou menos. Eu digo, mas então não pode ter diferença. Mas tem diferença. Olha aqui, eles fizeram uma extração de tabela e me mostraram que os homens ganhavam 30%, 40% a mais que as mulheres. Eu disse, mas vamos fazer uma outra variável, vamos incluir aí o tempo de casa. E vamos fazer a média por tempo de casa. Quem está mais de 10 anos. Claro! É óbvio. Perdi o cliente, né? Não precisa fazer a pesquisa. Mas é isso, olha aí, o cliente tinha os dados dentro de casa, dentro de casa, ele não foi coletar fora e já estava fazendo uma leitura direcionada.
Então é isso, sabe? Às vezes não adianta só... A gente tem toda a preocupação lá do início de construção, de achar esses dados, mas também não adianta. Às vezes tu tá com o dado ali na tua frente. Ele só me disse, não vou precisar da pesquisa. Tu tem que... Que bom, mas eu acho... Isso que é o correto, né? Porque eu acho que justamente essa visão de tu ensinando as pessoas a pararem de ter medo de número, né? Que é uma coisa que vem, enfim, aí vamos entrar numa outra seara, né? Mas eu acho que é uma questão importante, porque no final das contas, às vezes a gente tem dificuldade até de entender uma informação, por já ficar com certeza. Com receio, e uma coisa né? eu acho interessante também na pesquisa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, especialmente quando a gente fala de pesquisas quant, tem a história de cruzar os dados, né? Então, assim, como se dissesse, tá, o salário é esse aqui, tá, mas e o tempo de casa? Tá, mas e o... Enfim, uma série de detalhes que interferem naqueles resultados. E a gente que já trabalhou, né, Laura? A gente tá agora trabalhando numa segunda pesquisa juntas, inclusive, que é esse... Tá, mas a pergunta é essa, ok, a resposta vai vir a X. Mas esta pergunta, quando cruzada com esta outra, a resposta pode ser Y. Sim. Né? Porque o cenário é outro. Então, eu também queria que vocês comentassem um pouco dessa visão que vocês, como pesquisadoras, como especialistas na área, precisam ter desse projeto, desse cliente, né? De saber quais as perguntas, quais as respostas têm que ser cruzadas. Porque, e a gente vai entrar, isso vai acabar entrando numa outra pergunta que eu ainda quero fazer, mas... que é essa delicadeza de como apresentar esse resultado. Porque o que vocês, como os especialistas, vão apresentar é o que vai fazer a diferença para o cliente. Não é necessariamente o que está no gráfico. Né? Porque vocês ensinarem o cliente a ler aquele gráfico é o que realmente vai interferir na tomada de decisões dele. E esse cruzamento de situações, vocês que têm esse olhar do todo, né? Que estão ali com os números, com os dados coletados, é que conseguem Mas entender. é que eu acho que é isso que ela estava falando, e a gente estava falando desde o início. A gente tem que perguntar os porquês. Porque as coisas não fazem sentido. Se o cara está com um projeto há 10 anos, por quê? Porque tu tem que fazer os porquês e tu vai achar, olhando os números, pelo menos umas hipóteses dos porquês, caso não tenha respondido, né? E o mesmo se dá quando a gente faz essas visões por perfil. É a mesma coisa, voltando para um ponto, né, que a gente estava recentemente das eleições, quando tu vê o voto no Brasil, é uma coisa. Quando tu vai fazer a visão por região, por estado, muda, né? Então, a gente precisa ter essas visões por gênero, por classe social, ou até mesmo se é um fã da marca ou é um detrator da marca. A gente precisa ter sempre esse olhar para diferentes perfis para nos ajudar a realmente compreender o contexto. Senão, a gente fica só com um bolo do todo, bota todo mundo no mesmo saco. E a gente sabe que é justamente essas pequenas variáveis que vão nos trazer os insights mais valiosos ou a forma com que precisa trabalhar com cada público, né? Sim. Vamos pensar um outro case que é pesquisa com shopping centers, né? A gente rodou agora um grande estudo em shopping center e tem aqui em Porto Alegre e tem aquelas perguntas tradicionais, né? Por que as pessoas vão no shopping? O que interessa para elas no shopping? Se o mix de produtos do shopping está adequado? O que falta no mix de produto? Sempre essas perguntas. Tá, mas quando a gente olha isso de uma forma plana, a gente tem ali tantos por cento isso, tantos por cento aquilo. Mas quando a gente faz uma decupação correlacionando as personas, aquele que ama shopping, como é que ele olha para o shopping? Ele nos diz uma coisa. O esporádico, que vai de vez em quando. Aquele que vai por obrigação, porque vai acompanhando alguém, né? Então, cada um dos perfis de shopping, por exemplo, nos ensina. Aí tu volta e tu olha todos os dados de acordo com cada tipo de persona, com cada público, né? Aquele que usa o shopping só para entretenimento e lazer, ele tem um olhar sobre mix de shopping, ele vai olhar para a praça de alimentação, ele vai olhar para as cafeterias, ele vai ter um olhar diferente, né? Daquele, por exemplo, que vai esporadicamente para resolver uma coisa específica ou fazer uma compra. Ele quer um mix de produto específico, ele quer aquelas lojas que interessam e o resto ele não se preocupa. O tempo de interação com o shopping é bem variado. Enquanto, se a gente olha na média 2 horas, tem gente que fica 4 horas. É um tipo de público que fica 4 horas. Então, ele vai precisar de um shopping muito
mais, digamos, com novidades, com experiências diferentes do que aquele que fica 1 hora. Então, tu não pode mostrar para o gestor do shopping só os diversos comportamentos, mas tu tem que levar os comportamentos para dentro de cada tipo de persona, porque ele vai ter que ter estratégia para cada um dos públicos. E quando a gente olha o peso, cada um desses públicos tem lá 20%, 15%, 30%, então é como se ele tivesse que atender diferentes grupos dentro da mesma... E mesmo assim, né, a gente sabe que isso é um... recorte. É um recorte, Amostra, botando né? em pequenos saquinhos também um grupo que está super variado de pessoas dentro daquele grupo de pessoas, né? Então, assim, realmente a gente tem que ter esse cuidado sempre na leitura dos dados, justamente porque vai se tomar muitas decisões em cima disso, né? Em relação a mix de produtos, em relação à forma de atendimento, em relação a que tipo de serviços precisam ser ofertados em determinada região. Então, esse cuidado com os dados que a gente tem falado desde o início é muito, muito importante para que no final a gente reduza os erros, porque a gente sabe que erros vão acontecer, tem os erros amostrais, tem os erros não amostrais, que ocorrem durante todos os campos e que não são mensuráveis, mas a gente tem que tentar sempre reduzir ao máximo para dar esses dados da forma mais qualificada possível, né? Laura, tu usou um exemplo que vai combinar com a pergunta, assim, porque quando a gente fala de pesquisas de opinião, não dá para não lembrar das últimas eleições, né? Sim. Onde as pesquisas foram muito questionadas, elas não representaram o que em diversas, e eu não estou falando só da pesquisa presidencial, obviamente, falando num todo, não foi o que se refletiu no final das contas. Como é que a gente explica esse fenômeno para que as pessoas, inclusive, continuem confiando nas pesquisas? Porque elas foram absolutamente questionadas e colocadas em xeque. A ética, a validade de fato dessas pesquisas. Então, queria ouvir um pouco você sobre essa... a gente começou perguntando qual a importância das pesquisas, né? Mas aí, quando a gente para nesse recorte da sociedade, no caso do pleito eleitoral, a gente viu esse fenômeno, né? Então, como se explica isso? Talvez como cientista política eu vou agora entrar, né? Eu sei bem qual eu sei que é bem a área da Elisa. Trazer a ciência política como uma referência, né? Deixar um pouco a socióloga de lado. Bem, a gente tem agora vivido, e isso começou em 2013, uma instabilidade comportamental, um acirramento, e ela não é necessariamente só ideológica, né? Por mais que a gente diga que a radicalização Lula-Bolsonaro, não. A bipolarização. Esta polarização, essa radicalização, ela está muito mais dentro das pautas sociais e valores morais. As pessoas estão muito mais divididas em grandes temas que estão lá dentro da ONU, temas que estão lá no Supremo, temas que estão na USD das empresas. É toda uma nova pegada, uma nova lógica que vai impor uma nova discussão sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, sobre proteção animal. E de repente, Márcia, a maneira como tu foi criada, que eu fui criada, que a Laura foi criada, não é mais a mesma do que nós estamos discutindo agora. É um outro mundo que está em jogo. E isso cria muita preocupação, cria muita ansiedade, medo e cria também as bolhas digitais. E estas bolhas digitais, diferentemente do que nós tínhamos historicamente, elas interagem, né? Elas interagem e falam entre si, tentando muitas vezes se proteger. Tentando proteger os valores e os bons costumes. E vai criar uma parcela de indecisos. Então, as bolhas vão se movimentar e vai se movimentar também os indecisos. Então, se tu olhar a intenção de voto das últimas pesquisas, ela trazia cenários instáveis. Agora, os indecisos sinalizavam, se a gente fizesse, então, a correlação, separa só os indecisos, e olha o que eles estão dizendo, tá? E olha o que eles estão dizendo, a gente ia ver que nunca teve tanto perigo no processo de pesquisa, porque era um indeciso literalmente, né? Ele queria aquele que digamos, correspondesse ao menor margem de erro, ao menor risco para ele, que fosse... E ele não tinha essa opção. Ele tinha que escolher, na dualidade, dois extremos, né? Então, esse indeciso, ele, horas, inclusive presidencial, horas ele pensava em Bolsonaro, horas ele pensava em Lula. Pensava em Lula por uma qualidade, pensava em Bolsonaro por outra qualidade.
E aí sim, a gente consegue ter uma assertividade em pesquisas no momento de uma certa estabilidade, mas quando o momento é muito instável, as pesquisas também refletem isso e refletem a estabilidade. Os indecisos decidiram a eleição. Isso. Eu acho que também tem outros pontos. É claro que a gente tem todo esse contexto que é muito importante, é inegável, né? Todo mundo vivenciou o caos informativo que foi, e óbvio que isso influencia. Mas também, assim, a gente está falando de uma pesquisa de intenção de voto, ou seja, não uma pesquisa futurística projetiva de uma realidade. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante e que eu acho que às vezes é mal compreendido ou até às vezes mal divulgada a informação. Não é uma pesquisa que está fazendo uma projeção da realidade. É um retrato daquele momento, da intenção daquele momento. E nesse contexto que a gente está falando de informações e desinformações que mudam todo dia, talvez o que eu falei ontem, hoje se a pesquisa vale fosse... Exato, hoje já não vale mais. Possivelmente todos conhecemos pessoas que foram mudando, no caso das eleições, ao longo do processo eleitoral. Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Tem aqueles que são firmes, mas tem a mudança, porque realmente foi um processo eleitoral, né, caótico, muito conturbado, mas ele é isso, ele é um retrato daquele momento, ele é uma foto, né, ele não é necessariamente uma projeção, é sobre intenção, né, e não votos reais. Nós tivemos as últimas eleições atípicas. Nós tivemos 18 atípico, tivemos 20 com pandemia, de forma atípica, e tivemos 22 atípico. Talvez agora vamos ter uma estabilidade um pouco maior em 24. Será? Sim, porque... Super otimista, né? Quando a gente pensa... Gente, eu tô assim, ó... Bom, assunto eleições, eu não determino mais nada. É que assim, ó, o que a gente tem monitorado pelo Estado, as cidades, na maioria, não vai haver nacionalização das campanhas. Tirando alguns polos mais, digamos, polarizados naturalmente, como Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, esses vão ter um certo debate nacionalizado. Mas nos demais não, vai ser muito mais uma questão de continuidade ou mudança. Ou fica o prefeito ou sai o prefeito. Trabalho que está ganhando, continua o trabalho que não está indo bem, vai embora. Vai ser trocado. Interessante. Bom, pra gente se encaminhar pro final, porque não parece, mas a gente já falou bastante. Sério? Juro. Pessoal, a gente fica, né? Daria pra falar bem mais, sempre. Mas, gurias, eu queria muito saber da questão tecnológica, né? Porque a gente tava falando, os meios digitais, mas não se aplica a todos os públicos, né? Sejam eles quem não tem acesso ou para quem tem muito acesso. Como que essa eu não chamo mais de revolução, mas uma evolução tecnológica, que é muito rápida, como é que isso está afetando toda essa área de pesquisa, seja na formulação, na aplicação, ou até mesmo, claro que a minha hipótese é que ajuda, né? Vem para ajudar na maioria das vezes, até para facilitar o trabalho de vocês. Mas será que ou é só uma... de quem não entende? Vamos lá. Para nós foi um grande ganho, tá? Para nós mudou muito. Nós começamos com o processo inicial de coleta digital em 2014. Quando chegou, por exemplo, na pandemia, que a gente rodou a EpiCovid para o UFPEL, né? Várias rodadas, lideramos todo o projeto EpiCovid. Nós já estávamos com coleta digital, não só gravada, toda a entrevista é gravada, como geração de fotos. Nós fotografávamos os testes rápidos e gravávamos a entrevista. Então, quando você tem toda a entrevista sendo gravada, enquanto eu tenho lá um entrevistador lá em Alpestre fazendo uma entrevista, eu já tenho alguém recebendo a informação, fazendo a validação da escuta, vendo o registro fotográfico, vendo a geolocalização. Então, assim, se a gente pensar em margem de erro não oficial, diminuiu muito a margem de erro. Legal. Mas claro que isso trouxe ensinamentos, né? Trouxe novos ensinamentos para conseguir acessar o público, principalmente no que roda digital. E aí, antes, por exemplo, no digital você rodava, no presencial você rodava um instrumento, principalmente o IPO, que trabalha muito com diagnósticos,
um instrumento com 60, 70 questões rodava. Hoje, no digital, a gente separa isso em 3 rodadas, em 4 rodadas. Porque são pílulas, eu não posso jogar muita carga dentro do digital. As pessoas não têm paciência. Elas, né, quando elas veem que tem que ir para a próxima página, esquece. Não, e também quem se engaja para responder, daqui a pouco é um perfil muito específico de público. Daí tu já está selecionando o recorte só por quem se interessa em responder. Né? Então, mas eu entendo, por exemplo, eu estou pensando em coisas assim, para frente, né? Porque o uso, eu acho, das ferramentas que a gente tem disponível, eu acredito que todos utilizamos e realmente faz muito bem, acelera o processo, dá escalabilidade, reduz o erro, né? Mas o que eu tenho visto, que eu ainda não chegou aqui de uma maneira, mas que se espera, é que realmente a inteligência artificial nos ajude na geração de insights, né? Não como substituição, né? Que isso se fala muito nessa área de pesquisa, sempre trabalhando a pessoa junto com a tecnologia, né? Como mais uma camada justamente para nos auxiliar, mas da inteligência artificial auxiliar nos insights, né? Auxiliar em conjunto, num pré-conjunto de insights, num pré-direcionamento para depois aprofundar camadas, ou a gente construir blocos e a inteligência artificial ajudar a decupar. Então, eu acredito que isso ainda vai evoluir e eu vejo sempre positivamente. Eu acredito que para a área de pesquisa, tudo que foi feito com tecnologia até hoje serviu para melhorar o resultado, ser mais eficiente o processo, né? E aprimorar e também reduzir muito o custo, né? Acho que isso foi uma coisa que para a pesquisa, sim, acho que antigamente pesquisa era muito mais cara. E com esses recursos que a gente tem hoje, a gente consegue fazer opções e pacotes e formatos com custo muito mais reduzido, sendo mais viável para os clientes. Um exemplo disso, assim, eu me lembro, há 20 anos atrás, fazer uma pesquisa exploratória em dados secundários, era uma jornada que ocupava tempo. Hoje, as pesquisas exploratórias, as 10 que já estão rodando tudo por inteligência artificial. Então, o que antes levava, às vezes, 15 dias para fazer, hoje tu faz em 2 dias. Exato. Então, diminuiu muito o tempo, né? Porque tu consegue fazer, claro que tu tem que saber fazer as perguntas. Tem que saber. E fazer as perguntas raiz, que é a pergunta da pergunta, né? A gente sempre fala assim, é um trabalho de inteligência humana gerenciando a inteligência artificial. Claro. Né? Não podemos esquecer disso. Não existe rodar a inteligência artificial sem inteligência humana. Então, ela vai te dando lá ali uma resposta e tu vai perguntando o complemento do complemento e assim tu vai aprofundando e tu vai construindo, então, a narrativa, a tua historinha lá que tu precisa contar na pesquisa exploratória sobre uma marca, sobre um produto, sobre um segmento, enfim. Então, é bem bacana, mas é uma boa ferramenta já, que ainda é embrionária, né? Podemos dizer assim, mas já está rodando tranquilamente. Mas sem medo, então, a área da pesquisa, sem medo da tecnologia. Sem porque tem medo. muitas que ficam, né? E agora? Não, aprendendo, digamos assim. Não, mas medo de substituição, diz assim, não. Ela complementa. Não, até porque a área de pesquisa, ela é uma área como outras áreas que eu acredito muito nisso, quanto maior o tempo que tu tem de mercado, de conhecimento, mais tu consegue agregar para o trabalho. Né? E isso não tem como ser substituído porque tem outras informações fora do que está naquele banco de dados que tu precisa utilizar para fazer uma pesquisa. Né? E aí tu não consegue ter acesso ali através de uma inteligência artificial porque é a construção de uma vida e de olhares, né, a respeito de informações de comportamento e de mercado. Perfeito. Meninas, precisamos terminar. Mas eu agradeço muito, muito. Eu sempre digo assim, tem assuntos que pra mim são muito quentes, mas tem outros que eu fico assim, só aprendendo, né? Então, pra mim foi uma aula. Espero que vocês também tenham gostado, né? Pra quem chegou até aqui. Então, muitíssimo obrigada por essa aula de hoje. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente para compartilhar esse mundo de pesquisa que é sempre rico. A gente também está sempre aprendendo. Não, e que seja o primeiro de muitos, né? Porque certamente a gente vai ter bastante assunto aí para tratar de pesquisas. E para vocês que chegaram até aqui com a gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Não esquece de te inscrever no canal, compartilhar, comentar, dar teu like, ativar o sininho para o YouTube avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui sempre tem, porque afinal de contas eu te vejo ou eu te encontro na semana que vem. Tchau, tchau.